Olá, queridos amigos da TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu e esse é mais um programa Verdade em Questão. Nós estamos aqui com o padrinho do programa para falar um pouquinho sobre o atual cenário político. Claro que existe um viés ideológico, é muito claro. Ele é um membro de um partido político, já foi prefeito da cidade, eu também tenho as minhas ideologias, mas é claro que a gente vai tentar, né, Juninho, seja bem-vindo, buscar a verdade, né, dentro desse quadro que a gente está vendo absolutamente novo. Tudo jóia? Obrigado, Padre Márcio, mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui e falar um pouquinho sobre justamente esse momento que nós estamos vivendo, o contexto do político no cenário nacional e tentar tirar um pouquinho a questão ideológica para mostrar. Eu acho que é impossível, né? A gente também... Sim, óbvio. A gente tem a nossa... arbitrar sem nosso pensamento, aquilo que a gente olhar, acredita, né? Mas eu acho que tem um foco, eu acho que esse é grande foco, que são aqueles que mais precisam, que de alguma maneira quase sempre são enganados, né? Que não tem tanto acesso à informação quanto a gente tem. Esses dias eu até falava com uma pessoa, eu falava assim, olha... nossa, padre, não, o país vai mudar, as pessoas estão discutindo, etc. E tal. Eu falo assim, mas será que nós somos 200 e tantos milhões de pessoas, todo mundo tem acesso ao Facebook, todo mundo é um político nato de nascença, ou será que gritam aquelas paixões, né, aquelas fake news que até nós já falamos aqui, e de fato a verdadeira discussão política que aponta rumos, e com segurança, porque a gente não adianta ter um nome que não dê segurança institucional, econômica, e que, enfim, aceite os grandes mercados, enfim, os acordos que a gente já tem, que precisam ser mantidos, mas avançados, é claro, nessa necessidade. Mas a gente está com um quadro, né, Juninho, que é ímpar, né? Nós tivemos, alguns dias atrás, claro, uma pirotecnia, quase numa exposição midiática, assim, de 24 horas, né? Eu fiquei até chateado, falei assim, gente, não tem outra notícia a não ser essa imagem de um sindicato que fica em São Bernardo do Campo, mas porque lá também, com todo respeito, havia alguém que foi importante para o Brasil no seu tempo, certamente, isso não é ideológico, porque é a justiça que está dizendo, não seguiu os padrões corretos aí da coisa, claro, nenhum grande líder consegue 100% de eficácia, mas enganou-nos um pouco, vamos dizer assim. E hoje está preso e aguarda aí alguns recursos, um ou outros, e, enfim, o que fazer agora, né? Quais esses nomes que aparecem, porque, ganhando ou não, né, Juninho, o Lula pautaria uma campanha diferente. Eu não acho que ele ganharia. Eu sou até a favor, longe da legalidade, tá? Estou falando uma opinião pessoal, não estou querendo falar de legalidade, né? Que eu acho que a gente deveria provar o insucesso dele nas urnas, beleza, acho que isso aconteceria, mas hoje não, né? Hoje ele está tentando a forçação de barra de um martírio, assim, de alguém que foi condenado. Eu acho que só quem viver daqui 30 anos é que vai, de fato, enxergar o que aconteceu, né, por esses dias. O que você está achando de tudo isso? Eu acho, como muitos já que se pronunciaram, que não há o que se comemorar na prisão de um ex-presidente da República. É a principal personalidade do universo político do nosso país, num sistema presidencialista, e a prisão de um ex-presidente é algo muito ruim. Porém, nós estamos analisando apenas o fato em si, né? Mas o que levou a isso é algo que houve todo o direito de defesa, diferentemente que, obviamente, os correligionários do PT e dos partidos de esquerda querem mostrar que o Lula hoje é um preso político, que efetivamente não é, porque preso político você não tem direito a sua defesa, mostrar o contraditório, de apresentar todos os recursos perante a lei, percorreu todo esse processo de primeira instância, segunda instância, e agora, né, pelo fato de uma decisão que houve, e aí que eu entendo que se houvesse uma mudança desse entendimento na prisão, de não prender
um acusado ou um sentenciado em segunda instância seria, obviamente, para atender a necessidade de uma personalidade, né? Porque em 2016, há muito pouco tempo, há 2 anos, houve um entendimento diferente. Na verdade, como foi dito Mas por é bem muitos confuso especialistas, esse entendimento, porque até às 2000, vezes a pessoa lá ela fica achando que essa escolha é política, né? mas Apesar que até eles são 2009, indicação política, mas existem... mas até 2009 existia um entendimento que aqueles que recebessem uma sentença em segunda instância já estariam aptos, no caso, se fossem condenados, no caso dentro de um crime, à prisão, né, quando fossem condenados. Depois de 2009, houve uma mudança nessa interpretação, o próprio STF fez uma mudança, e aí, óbvio, que acabou o sentimento num retardamento dessa justiça, porque você tem toda a prerrogativa de apelar demora, isso à né? terceira instância, até Demora, o STF, que às vezes muitos entendem que é uma quarta instância, né? Além do STJ, o STF, e aí fica esse sentimento de impunidade, que o Brasil infelizmente tem, já que tem um monte de artimanhas, né, e que são previstas em lei, Recursos, né, sim, que são os sim, recursos então, chamados dos embargos, né, embargos infringentes, embargos de declaração, declaratório. embargos dos embargos e acaba postergando essas decisões. A gente sabe que a justiça, ela muitas das vezes ela é lenta, né, não consegue pelo volume de processo que os juízes têm e a forma que os advogados, utilizando todas as condições dentro da lei para poder fazê-la, acaba criando esse sentimento de impunidade, como alguns juízes, alguns ministros do STF acabaram tendo julgamento e justificando o seu voto, ratificando a prisão em segunda instância justamente por causa desse sentimento. Mas hoje são teses, né? Então, mas eu estou falando, porque o sentimento de justiça não necessariamente faz justiça. Sim, mas eu digo... E fica um negócio meio midiático também, né? Porque a bicudinha lá, Rosa Weber, né? A gente sabe que o voto dela, no pano de fundo da coisa, é para um lado. Nesse foi para o outro. Eu estou aqui fazendo advogado do contra, só para a gente aqueles que são dialogar. grandes conhecedores da área jurídica do país dizem que o novo Código de Processo Penal, ele deu condição para que nenhum réu possa ser preso antes de que do último recurso cessar. seja trânsito em julgado a decisão, ou seja, que esteja pacificado e não tenha mais nenhum recurso. Então, se nós fôssemos pensar assim, apenas na terceira instância, que seria o STJ, ou às vezes, em alguns momentos, levar para o STF, que não teria mais nenhum tipo de decisão. Mas que país que nós queremos? Que justiça, né? É óbvio que tem que ser discutido isso dentro da área legislativa para deixar isso bem claro, mas existe um sentimento de impunidade, porque apenas aqueles que têm condição de pagar um advogado, que tem todos esses conhecimentos, vão conseguir levar um processo para a terceira instância, e postergar a sua decisão, e aí fica realmente esse sentimento, né, de injustiça, que não é a finalidade que nós temos. A justiça é para se fazer justiça no nosso país. Então eu entendo que esse julgamento e efetivamente a prisão do ex-presidente Lula era algo que percorreu todos os meios legais e acabou acontecendo. Infelizmente, eu falo porque não é bom você ter um ex-presidente da República preso, mas é algo para mostrar que todos são iguais perante a lei. Isso eu acho que é uma lição que hoje a gente tem a oportunidade de ter essa sensação. Acho que essa sensação, né, eu não digo nem um presidente, porque presidente pode ainda ter um viés político, mas acho que o maior empresário do Brasil. O 8º homem mais rico do Brasil, que foi o Marcelo Odebrecht, ficou 2 anos e meio preso, né? Então, é uma demonstração que não que são os empresários, mas eu acho políticos, que também mas ainda a gente sabe que tem muito poucos políticos que já foram denunciados, que não foram presos. Exatamente, mas a gente tem mais no segundo bloco, acho que a gente é tempo, quero deixar uma provocação, com todo respeito, meus amigos juízes, etc. Mas o judiciário também vive um outro mundo, né? Vive uma outra realidade.
até econômica para si mesmo, né? Porque hoje Essa é uma a gente está situação questionando... que tem que ser analisada. Eu acho que nós passamos um momento de muitas dificuldades. Eu estou dizendo em relação a tudo. Aí não é só a classe Sim, do só judiciário, do Ministério Público. Eu falo em relação a todas as áreas, dentro de todas as profissões que nós temos no país, na questão das aposentadorias. Se nós não entendermos que o pensamento é no coletivo, que nós temos que cortar na própria carne, dificilmente a gente vai chegar a algum lugar. Consenso é difícil de ser construído. Esse é o programa Verdade em Questão. A gente vai dar um breakzinho e já volta aqui com o Juninho Marão.